entrevista aqui no Portal Ternura de Notícias e também através do rádio, pelo Jornal Matutino, que você acompanha, né, possivelmente nesta manhã. E juntos estamos com a presença, mais uma vez, do psicólogo Aulus Marchese. A presença do Aulus aqui é de suma importância, porque a gente sempre trata de um assunto ligado a comportamento e um assunto muito interessante e diríamos até preocupante. Isolamento social e o aumento no número de divórcios durante esta pandemia, que realmente é um alerta, né? Talvez acende-se uma luz vermelha. Aulus, sem sombra de dúvida, vamos falar um pouquinho sobre este tema hoje, e que é um momento muito delicado sendo vivido, mas é preciso também refletir sobre os nossos comportamentos no dia a dia, não é mesmo? Exatamente. Muito obrigado, Daniela. É um prazer ser chamado novamente e para falar desse tema tão presente. Bom, podemos começar dizendo que no segundo semestre de 2020 houve um aumento de 15% no número de divórcios, em referência ao mesmo período em 2019, totalizando cerca de 44 mil processos. Muito se deve pela pandemia da Covid devido ao isolamento do mundo exterior para o mundo caseiro, onde não há para onde fugir nem desviar. O olho no olho se tornou prática diária, com isso nasceu a percepção do outro e a grande dúvida de quem é esse e essa que está morando comigo. E então a gente poderia começar, né, iniciar falando primeiramente do casamento propriamente. Sim, o casamento representa a união entre pessoas através do matrimônio, da ritualística, que por meio de votos estabelece uma aliança que dura em tese o resto da vida, seja essa vida a física ou a união em si. Contudo, existe um fator muito importante para que a união seja estável e duradoura, e que é estar em sintonia com o cônjuge, e não é bem isso que vemos geralmente, né? Fora que não é algo imediato nem fixo, a harmonia da conciliação tem que ser feita e desenvolvida diariamente. E isso aparenta ter deixado de ser prioridade, tendo o construto social e religioso mais importância. Falo isso com base na minha experiência clínica atendendo casos de divórcio e casamento muitas vezes tóxicos, pois há muitas pessoas que se sentem pressionadas a se casarem por terem certas permissões sociais, como construir uma família, ter uma casa, estabilidade financeira e até ser feliz. Eu digo isso principalmente pela visão de pacientes divorciados ou ainda casados, né, que já passaram por tratamento comigo. E o que você diria sobre essa questão do isolamento social durante a pandemia que se relaciona com o aumento no número de divórcios? Bom, a pandemia, se a gente for pensar dessa maneira, a pandemia proporcionou de forma muito intensa a mudança da dinâmica da casa e do casal. E onde existe relação entre pessoas vai ter conflitos. Vamos a um exemplo atual, né? Vamos puxar para a atualidade. Um trabalhava fora enquanto o outro cuida da casa e talvez dos filhos. Essa era a antiga dinâmica. A questão é que com o isolamento social não existe mais o espaço que antes existia, já que tudo agora é feito online. O dia a dia mudou, agora eles estão juntos o tempo todo, talvez os horários em que um ou outro trabalha não são flexíveis. E é engraçado de perceber como muitas vezes as pessoas não conseguem conviver quando estão muito próximas. Isso que pode levar a vários desentendimentos, causando instabilidade na relação e até o rompimento, já que não há abertura entre os dois para entenderem a atual situação de conflito e resolvê-la, pois a circunstância que vivemos hoje atrapalha muito nosso julgamento emocional, principalmente, criando uma dificuldade de sintonizar-se consigo e com o outro. E aí que nós poderíamos afirmar, ou confirmar aquela famosa frase, Aulus: você não era assim antes de nos casarmos. O que você me diz a respeito disso? Bom, eu pergunto, será que não? É muito comum, mas não regra, que as pessoas se casam enquanto ainda estão vivendo a fase da paixão, onde tudo é mais intenso e bonito, ou até mesmo por pressão externa, como eu disse anteriormente, sendo que é ao longo da convivência que vamos conhecendo quem o outro realmente é e até quem nós somos com o outro, que é uma questão também muito importante. Por isso, uma questão básica também que eu sempre proponho aos meus pacientes quando trazem um relacionamento em pauta de análise é: você ama seu parceiro ou sua parceira? E o que vem a acontecer é uma longa pausa de expressão de dúvida. Ou também uma afirmação espontânea, né, de que sim, há amor, podendo ser mais o fator da nova dinâmica o problema. Muito bem. E aí, quando a gente fala sobre esse impacto, que ele é direto na convivência do casal, Aulus, Isso. e quem geralmente busca por uma terapia? Bom, trazendo o foco de casos de casais heterossexuais, que eu gostaria de focar nisso,
já que são os que mais possuem dados e experiência, eu digo que são as mulheres, sendo elas também quem lideram a iniciativa da decisão de divórcio. Em primeira mão, digo que é porque hoje em dia as mulheres têm escolha de buscarem ajuda e possuem recursos, né? Diferente de antigamente que tinham que ficar caladas e eram dependentes. E eu vejo nas expressões delas como é empoderador tomar a iniciativa de gritar: chega, eu não aguento mais, e ir atrás da sua liberdade. O problema está quando se sentem ainda presas ao casamento que não existe mais, né? Claro que isso pode muito bem acontecer com os homens também, não vou deixar eles de lado. Só que os homens não têm muito esse movimento de buscar a terapia como meio de ajuda. Então, mas é aí que nós observamos que os homens, eles têm uma tendência e aparentemente se engajam mais rapidamente em outros relacionamentos, quando ocorre uma separação, um divórcio. Enquanto que nós, mulheres, ficamos aí num período, inclusive, de maior reflexão. É aquilo que você mesmo colocou, talvez numa relação com o próprio casamento, que foi fracassado, ou refletindo sobre como agir daqui para frente. Exato, sim, é possível. E com a reflexão, alguns questionamentos são levantados, como o que eu posso fazer agora e o que eu quero fazer. Que foram perguntas geralmente feitas por pacientes que haviam encerrado seus casamentos com mais de 20 anos. E neste caso, você poderia até, diz que questões que são feitas aí, quando essas pessoas conquistam a sua liberdade, do casamento tóxico. Eu acho que você deveria colocar a questão do que é um casamento tóxico e sobre as questões que são feitas a você de um casal ou de uma pessoa, né, que recentemente se separou dentro do seu consultório. Então, esses exemplos, né, vamos pegar um exemplo. Em casos de pessoas que se casaram muito jovens, né, é como se o mundo se abrisse diante delas. E pode ser assustador, né? Pois como temos muita liberdade, podemos ficar perdidos por existirem muitas oportunidades e principalmente dúvidas. É um perigo isso, né? Se a gente parar para pensar, porque podem haver aí outros impactos e talvez frustrações ainda maiores, né? Dependendo do comportamento. Aulos, e como que a terapia pode ajudar nessa nova jornada a vida dessas pessoas? Né? Porque eu sigo um exemplo, né? Eu acho que testemunho de vida é importante, aproveitando você como psicólogo, né? Sou uma mulher divorciada, vivo uma segunda união, um segundo casamento, né? Civil, inclusive, todo formalizado, mas é evidente que é um período muito difícil, porque você tem enfrentamento de muitas coisas. E nessa nova jornada, você considera que a terapia é importante? Bom, vamos por etapas, né? Primeiro, a terapia pode ajudar a entender e dissolver toda a angústia daquele período quando a pessoa estava casada. Do que se forçou a engolir, do que se forçou a experienciar, do que se forçou a se reduzir. Segundo, começar a organizar um novo dia a dia, já que cuidar de si, da casa, talvez dos filhos ou até se mudar será diferente. Agora a pessoa vai ter que decidir novas regras de convivência. Então a pergunta geralmente é: como que eu vou viver agora? Terceiro, retomar o próprio poder. Muitas pessoas se sentem rebaixadas quando vivem relacionamentos tóxicos e ficam enfraquecidas para agirem no mundo. Então essa etapa serve para que elas se fortaleçam, recuperem toda a força que deram para o outro, né? Essa força eu chamo de amor próprio, né? Vamos colocar como amor próprio. Pois muitos começam a se odiar quando a relação não está bem e se culpam. Óbvio que não existe uma ordem para isso, né? Não existe uma certa etapa para isso. Mas é por causa que o caos não se organiza assim tão facilmente, né? Mas é uma possibilidade de por onde começar. Então, Aulos, estes são alguns pontos que a gente pode colocar onde a terapia ela ajuda, seja para salvar o casamento ou pelo menos para buscar soluções aos conflitos existentes. Exato. Eu repito aqui a frase de uma antiga paciente que estava num processo muito difícil, quando ela reconquistou as rédeas da própria vida e a força da autoestima. Aulos, hoje eu consigo subir no salto. Então eu afirmo que a terapia pode sim ajudar todos e todas que buscam se conhecer para viver bem, ainda mais durante essa etapa tão complicada da pandemia. Por isso eu digo aos ouvintes para que deem espaço para se conhecerem e espaço para conhecerem quem está ao seu lado, para que um melhor julgamento possa ser feito e novas formas de se relacionar consigo e com o outro. Eu estarei à disposição para ajudar. Tá certo, então. Achei muito pertinente, um assunto importante, mas para você que tem mais dúvidas, esclarecimentos, talvez dentro desse contexto de conversa, você se enquadrou, você se identificou,
procure Aulus Marques. Ele é psicólogo, né? Realiza terapias, tratamentos, aí todo um cuidado, né, junto às técnicas na área de psicologia que são importantíssimas muitas vezes para soluções imediatas, e diria mais do que isso, soluções que para as pessoas que vivem um problema talvez tenham uma dificuldade grande, né, de achar que pode resolver aquele problema. E no caso de um divórcio, por exemplo, não é uma situação simples, mas pode se tornar mais leve, né, com uma terapia. Aulus, muito obrigada. Atendimento nós temos em Ibitinga, na rua... Pereira Landim, 905, centro. É centro da cidade, na Pereira Landim, 905. E o telefone de contato, porque pode fazer o agendamento de uma sessão, de uma consulta, inclusive online, é isso? Exatamente. Meu telefone de contato é 16 99794 2978. 16 99794 2978. Aulus, obrigada. Sucesso para você. Eu que agradeço. Esta foi mais uma entrevista do nosso portal Ternura de Notícias e também do Jornal Matutino aqui para você.